E aí, turminha, tudo bem? Como que você se encontra desse lado? Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer você que curte, compartilha e manda pra frente. Isso. Estamos aqui no Podgru e o nosso convidado, como eu sempre digo, a gente gosta de ouvir ele se apresentar. Da sua região, da onde ele é e o que ele faz, né? Na sua cidade, no seu estado. E vai ser muito bacana. E não vamos perder muito tempo não, porque o assunto vai render muito hoje aqui. E o nosso convidado de hoje, tcharam, se apresente. É Bigodão. E aí, Grande Lisboa? Já chega botando pressão, né? O Bigodão. É, sim. Rapaz, satisfação estar aqui, viu? Obrigado. Poder fazer parte desse projeto e estar aqui podendo contribuir de alguma forma e passar um pouco da nossa experiência, que é uma experiência bem difícil, se tratando de Nordeste, Rio Grande do Norte. Mas estamos aqui. Sargento Gonçalves, policial militar há 20 anos, com muita honra. Eu costumo dizer que prefiro ser chamado de sargento do que de deputado, apesar de ser uma honra muito grande para mim ser deputado, representar o povo do Rio Grande do Norte aqui na Câmara Federal. Eu costumo dizer, Lisboa, que das 8 cadeiras do Rio Grande do Norte, hoje poderia estar sendo ocupada essa cadeira por uma oligarquia, que é o costume lá do Estado, oligarquias com mais de 50 anos no poder. Hoje tem um sargento de polícia militar, filho de um dos bairros mais carentes e violentos de Natal, que é o bairro Nossa Senhora da Apresentação. Uau. Outro orgulho que eu tenho também de ter sido criado nesse bairro e dali de fato ter saído algo que tem entrego algo ao Estado do Rio Grande do Norte, né? Então, estou aqui, primeiro mandato, tinha sido candidato a primeira vez em 2018, fui candidato a primeira vez. É um projeto de Deus, de fato. Costumo dizer que o dono do projeto é o próprio Deus, sou apenas um instrumento aqui. Deus falou de forma muito clara ao meu coração. Eu já testemunhava em 2018 de que ele iria me usar aqui na Câmara Federal. Não imaginava que Deus ia me colocar numa laranjada dessa, né? Em um momento tão delicado, né? Eu imaginava, enquanto policial militar, a gente passava uma crise na segurança pública, 2016 para 2018, eu imaginava que eu viria aqui lutar por uma segurança pública de qualidade, que de fato é o que eu tenho lutado também. Correto. Mas eu não imaginava que eu estaria aqui em um momento tão delicado, em uma crise institucional sem precedentes. Mas eu tenho dito que Deus nos constituiu para esse tempo. Então, abracei a missão e vou cumprir a missão. É trincar os dentes, não reclamar e entender que Deus, de fato, se Ele nos constituiu, Ele vai nos capacitar para poder cumprir essa missão aqui. Então, sou esse filho lá do Nossa Senhora da Apresentação, há 2 anos e 8 meses aqui no mandato, buscando representar da melhor forma possível Legal. o Estado do Rio Grande do Norte, o povo brasileiro. E nessa missão, uma missão árdua, uma missão difícil. Eu costumo dizer que a política ela é demonizada. É meio parecido ali com a ideia da polícia, né? Polícia, eu costumo dizer, o sujeito, a polícia, ela nem quer perto, o povo nem quer perto, nem quer longe, né? Perto incomoda, né? Perto incomoda, longe faz falta, né? E a política é mais ou menos essa ideia, é a demonização, né? Eu acho que é proposital também, eu digo, dentro daquela ideia de que para que o mal prevaleça, basta que os bons cruzem os braços. Então, na verdade, de fato, os maus, os corruptos, querem que a massa tenha essa ideia de que todo mundo é igual e baliza dentro de uma ideia de que generaliza, é tudo corrupto, tudo não presta, e de fato o mal toma de conta. E a ideia é que a gente possa mostrar ao nosso povo, sobretudo ao povo potiguar, ao povo nordestino, que existe sim políticos diferentes, que é possível fazer diferente. Estamos aqui, com o Espírito de Deus dentro de nós, buscando atuar de uma forma que honre o povo, mas sobretudo que honre o Deus que nós servimos. Amém. E é uma transição bem, assim, bem doida, né? Porque você estava na polícia atuando, e hoje você tá no parlamento, né? Não dá pra prender muita gente, não? A vontade é grande, né? A vontade é grande. Pô, a cabeça vagabunda. De fato, eu passei 18 anos combatendo o crime e era trocando tiro com bandido, né? De fato, era na ponta da lança, não era fingindo que era de fato sendo, né? Tem um ditado no meio militar que é assim, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Exato. E de fato, nós combatemos o crime desde o primeiro dia que eu ingressei na Polícia Militar, ainda recruta ali, comecei a pegar as primeiras ocorrências, ainda aluno soldado ali, sem usar nem arma na época, né? Que o recruta não usa arma, vai só com bastão pra rua, né? Rapaz. Na época de aluno, estágio, e a gente já corria atrás de vagabundo ali nas praças ali do centro de Natal, né? E ali Deus foi já plantando na gente esse espírito de coragem, de altruísmo, de vontade de combater, de fazer o bem, de buscar atuar em benefício do outro, mesmo não sendo reconhecido. Então, acho que Deus foi nos capacitando. Eu sinto muito a história de Davi, né? Meio que Davi estava por detrás das malhadas, né? Correto. Cuidava de ovelhas, ninguém sabia o que Davi passava. E Davi chegou a ser rei, ou antes de ser rei foi ali combater o gigante Golias, Correto. mas ninguém sabia que Davi antes disso já tinha combatido o leão para proteger as ovelhas do pai, tinha combatido o urso, né? Então era Deus forjando. Então eu entendo que mesmo à época não imaginando que um dia eu iria me envolver com a política, eu acredito que Deus estava me forjando, porque só sabe de fato o que é ser policial, sobretudo policial militar,
é aquele que de fato vive essa realidade. Nós vivemos uma realidade, eu ingressei na Polícia Militar em 2004, é uma situação bem precária, estrutura quase era a mínima possível lá no estado, salário, um mísero salário, né? À época eu fui, apesar de não ser de esquerda, eu era grevista, viu? 2006 eu participei de um movimento na Polícia Militar porque nós ganhávamos, à época era um salário bem baixo mesmo, de fato, né? E nós entramos no movimento ali lutando por um melhor salário. À época eu não tinha nem ainda a estabilidade assegurada, digamos assim. E ali combatendo dentro de uma ideia de que, eu quero ser polícia, mas não ganho o que dá para sustentar uma família. Então me envolvia naquilo. E eu acho que aquelas guerras que eu travei, seja lutando contra a criminalidade, seja lutando para que, de fato, a polícia ela fosse reconhecida, valorizada, isso foi forjando o meu caráter, a minha personalidade, para que de fato eu chegasse aqui. Então eu não sabia onde Deus iria me usar, mas a verdade é que Deus foi escrevendo a minha história e hoje estou aqui no Congresso, no Parlamento, com esse espírito. Eu costumo dizer, o mesmo espírito que movia o Sargento Gonçalves dentro de uma guarnição de polícia, e eu costumo sempre dizer, eu sou cristão evangélico, professo a fé cristã evangélica há 23 anos, eu sempre dou testemunho da minha fé, eu digo, se alguém acha que o maior milagre que Deus fez na vida do Sargento Gonçalves foi fazer de um filho do bairro Nossa Senhora da Apresentação, de um sargento de polícia, deputado federal, está muito enganado. O maior milagre que Deus fez na minha vida, de fato, foi há 23 anos atrás, vai fazer dia 13 de fevereiro de 2026, foi quando a graça de Cristo alcançou meu coração e mudou minha forma de ser, de pensar e de agir. Esse, de fato, foi o verdadeiro milagre que Deus fez na minha vida. E esse espírito que me move, que me movia dentro de uma viatura de polícia, eu nunca fui me esconder atrás do ar-condicionado. Gonçalves, você trocava tiro com bandido sendo crente? Sim, sendo crente, sim. Lá Romanos 13, 3 e 4, né? Toda autoridade é constituída por Deus. Correto. Não é por acaso que traz a espada, não é para ser utilizada. Então, se o cara pratica o bem, não tem para que temer a autoridade, mas pratica o mal, deve temer, porque aí o sujeito vai utilizar realmente, né? Então, o vagabundo veio para cima, a gente utiliza sem nenhum peso na consciência, como se diz, né? A gente brincando ainda agora que eu dizia, eu não mato, a gente neutraliza, né? Então, quem mata é a bala, né? Então, é mais ou menos nessa pegada, né? Então, a gente combateu muito, atuou muito dentro de Natal, dentro do Rio Grande do Norte, batalhão de choque, força tática do 4º Batalhão, tenho a honra de dizer, sou um dos fundadores, pode dizer assim, do batalhão, do 4º Batalhão que faz a segurança da Zona Norte de Natal, rádio patrulha do 4º Batalhão, a velha e antiga e honrosa rádio patrulha também, né? Já trabalhei na cavalaria, passei um ano, quase 2 anos na cavalaria, e corria muito atrás de bandido em cima do lombo do cavalo, como se diz, né? Eu digo que ali na Zona Norte a gente pegava cavalo, pegava vagabundo de moto ali, em cima do lombo do cavalo. Tem gente que diz, rapaz, essa gente mente muito, mas de fato pegávamos, viu? Pegava e muita coisa recuperada. Da época lá atrás, 2000 e 2007, mais ou menos, parecia faroeste. Pegava o vagabundo montado no cavalo, depois amarrava o sujeito e ia arrastando até a delegacia, viu? Era meio faroeste, mas era mais ou menos essa pegada. E aí foi nessa realidade que a gente foi sendo forjado e a verdade é que Deus foi construindo, nos construindo, né? Nessa perspectiva de lutar, de fato, hoje no Congresso Nacional por uma segurança pública de qualidade, mas sobretudo nesse momento tão delicado que nós vivemos, pela liberdade do nosso povo, que eu tenho dito é o bem mais precioso que nós temos e só sabe, de fato, quem perde, né? Então, temos lutado, de fato, por essa liberdade do nosso povo. Eu vi que a região do Nordeste, assim, ela é muito dominada pela esquerda. E você veio atuando numa parte que é delicada, que é a segurança pública, antes de estar aqui no Congresso. E observando isso, esse sistema acaba colocando a sociedade contra o policial. Eu sou muito claro, né? O dinheiro que o policial ganha para sair e defender a vida de quem ele nem conhece é muito pouco. Porque a vida não tem preço, ele põe a vida dele em primeiro lugar. E os valores no Brasil parece que foi se perdendo com o tempo. Porque minha mãe sempre me ensinou assim, a autoridade se respeita. Ponto final. E hoje dá pra ver que virou tipo uma vadiagem, uma bagunça. Que você vê jovens que não respeitam, pessoas que não respeitam mais. Como que é isso lá no Nordeste? Porque assim, aonde a esquerda domina é meio estranho. Fica um clima meio nublado, né? Fica meio percevejo, fica um negócio meio estranho. Como que é essa atuação lá hoje? Como que é o respeito? Como que tá como que roda isso lá? Olha, já teve épocas melhores, né? O mais fácil da polícia atuar, quando não se tinha um celular, né? Porque o sujeito, ele tem que respeitar. De um jeito ou de outro, ele vai ter que respeitar a autoridade policial, né? A gente, por exemplo, batalhão de choque, vai fazer a segurança de uma praça desportiva, por exemplo. A ideia é trazer a paz. E, de repente, aparece vagabundos, criminosos ali, transvestidos de torcedores, né? E tira a paz ali da sociedade, dos que foram, de fato, assistir um evento esportivo. Então, era no lombo de um cavalo, a época do batalhão de
de regimento de polícia montada, né? Com o choque montado, ou no batalhão de choque, de fato, como escudeiro, como atirador, e ali a gente ia buscar, de fato, trazer a paz. E a paz ia ter que ser buscada a todo custo. Então, o sujeito ou compreendia, né? Legal. Na era digital, surge o aparelho celular e, de fato, dificulta, porque tem aquele curioso que vai ali achando, às vezes, que está ajudando, às vezes está mais atrapalhando. E, infelizmente, de fato, é um sistema hoje que atua ontem na comissão da PEC 18, que o governo tem a chamar PEC da segurança. Eu me referi ali, eu disse, o problema hoje não é segurança pública propriamente, mas o problema da segurança pública chama-se a política criminal, que é o garantismo penal, que traz essa garantia penal ao criminoso, àquele que pratica o crime, o delito, a baderna, né, a depredação. E, de fato, é muito mais difícil hoje combater, né, está na figura, na atuação policial, devido a essa dificuldade, todo esse sistema montado, a mídia, muitas vezes que faz esse trabalho de demonização das forças policiais, mas a gente continua combatendo. Eu te costumo dizer, de fato, meus verdadeiros heróis estão dentro das forças policiais. Mais uma vez eu digo, sobretudo, das polícias militares, que é como que fosse o escudo da sociedade, de fato, né? É a barreira entre o caos e a sociedade, né? Então, é meio que o cão pastor para as ovelhas, né? Correto. O cidadão de bem, às vezes, pode não compreender, mas há, de fato, que aquele operador ou aquele policial tem esse sangue quente, né? Como o cão pastor. Ele está protegendo a ovelha, às vezes, não compreende e se assusta com o cão pastor, mas a função dele, porque não é fácil você se deparar. Você escuta um estampido de tiro, normalmente, o cidadão comum, o normal, ele corre para outro lado. O policial, ele corre de encontro ao estampido, ao barulho, para poder proteger a sociedade. Isso por míseros 3 mil, 4 mil reais, que é o que um policial, um soldado início de carreira ganha lá no Rio Grande do Norte. Quem coloca a vida? Esses dias eu fiz uma fala de 1 minuto na tribuna ali no microfone do piso, do plenário, né? E tinha um deputado lá me observando, e quando eu terminei, ele disse, rapaz, esse sargento, ele é doido mesmo. Em 1 minuto, bateu no presidente da Câmara, bateu no ministro da Justiça e bateu no ministro do STF. Aí eu disse, rapaz, louco é quando eu entrava um beco escuro durante a madrugada, sabendo que tinha um criminoso com arma de fogo ali em punho, e eu sem nenhum tipo de escudo balístico, sem nada, sabendo que a qualquer momento eu poderia perder a minha vida, né? Por míseros 3 mil, 4 mil reais. Ali era loucura, mas eu fazia por um espírito de altruísmo, como eu disse, que é o espírito que move o operador, move o policial, aquela coragem que, de fato, como eu digo, vem do alto, não tem como não vir do alto. Deus inspira a gente a combater, como eu disse, em troco de nada, né? Em troco dentro daquele idealismo que nós temos, que, de fato, a gente está buscando contribuir com a paz da sociedade. É pegar o criminoso, o vagabundo, que pode a qualquer momento, não sei nem se pode usar esses termos aqui, viu? Qualquer coisa você me censura. Não, aquela liberdade. Mas aí a gente pega o sujeito, pega o criminoso, na perspectiva que aquele criminoso amanhã ele pode estar atirando num cidadão de bem, ele pode estar praticando um latrocínio, matando um pai de família que sai às 4, 5 horas da manhã para trabalhar. E eu que venho de uma realidade de periferia, porque às vezes o cara diz assim, o policial ele é opressor, é o agente opressor. Não é, na verdade, o agente opressor, Lisboa, é o chefe de uma facção criminosa que está dentro da periferia e impõe um Estado paralelo, regras paralelas à do Estado. A gente diz assim, não existe pena de morte no Brasil. Existe, sim. Não existe a pena de morte instituída pelo Estado, mas pelo Estado paralelo, sim. Nesse momento, no Rio Grande do Norte, inclusive eu vi uns dados essa semana, nesse ano agora já foram mais de 400, ou melhor, em um mês, mais de 400 homicídios no Brasil. Uau. Em apenas 30 dias. Em apenas 30 dias. Aí a gente está preocupado com as mortes que estão acontecendo lá em Gaza, lá na Nigéria, em outros países. Mas aqui tem uma guerra acontecendo, que é a guerra urbana. E eu costumo dizer que esse Estado paralelo, ele impõe regras paralelas em diversas periferias. Isso eu falo de uma realidade de Natal, uma realidade que eu vivencio. Essa realidade, pessoas mandam mensagem no direct. Por exemplo, um esposo hoje, num evento de brigar, ele não é com medo de Maria da Penha, não, numa periferia, num bairro desse, numa comunidade. Não. Ele não briga com a esposa porque o criminoso, o chefe da facção lá, tem as regrazinhas lá que pega, 30 dias de punição dentro de casa, ou é levar pro tribunal para levar umas palmadas na mão com um pedaço de madeira, é levar um tiro na palma da mão, no joelho, ou é ser executado. Essa é a realidade. O cidadão precisa chamar o SAMU. Não chama o SAMU para dentro da comunidade. Ele vai chamar o SAMU lá para a principal e ele vai ter que levar nos braços, o familiar vai ter que levar o paciente lá, o familiar nos braços até a principal. Uau. Porque se o SAMU descer a comunidade ou subir a comunidade, a viatura da polícia vai ter que acompanhar. Então, a viatura do SAMU não pode entrar. Então, são essas regras criadas, né? Então, facções se degladiando. Quase todos os dias está nas redes sociais. Duas facções estão
estavam lutando por território dentro de Natal e em diversos Nossa. outros interiores do estado. Tinha o tal do jogo do bicho, né? O pessoal, aquelas barraquinhas lá de jogo do bicho. Veio uma ordem lá que só podia botar umas bancas lá na cidade. Eu estava no interior, no oeste do estado. Ordem de uma facção criminosa, não, só pode ter de determinada empresa lá, que é aquele que dá o arrego, digamos, para uma determinada facção. Um cidadão teimou, ousou em colocar a banquinha dele, foi executado na banca dele lá do jogo do bicho, que é uma contravenção penal, mas ele estava lá e não foi o Estado que foi lá dizer que não podia e reprimir. Foi o Estado paralelo que foi lá e matou a pena de morte. Descumpriu a regra, então a gente vai lá e mata. Então essa é uma realidade. Diversas cidades no estado do Rio Grande do Norte têm sido dominadas, territórios dominados por facções criminosas. Essa é a realidade do Rio Grande do Norte, do Ceará e de vários outros estados, Bahia, né? Estados, curiosamente, governados pela esquerda, governados pelo PT. Então são anos de descaso, e aqui eu trago um dado a mais. A gente, quando fala PT, não é exclusivamente a sigla PT, mas todos os seus puxadinhos, os satélites, inclusive as oligarquias que fazem parte desse escopo aí, desse grupo de que acabaram destruindo o estado do Rio Grande do Norte. A gente vai no Rio Grande do Norte hoje, a infraestrutura é péssima, um estado riquíssimo. De energias renováveis, seja eólica ou energia solar, turismo, a parte de beleza natural, você se apaixona pelas belezas naturais, de fato um estado abençoado por Deus, mas que o homem, infelizmente, onde coloca a mão, destrói. A saúde nem se fala. Essa semana tinha um dos únicos hospitais públicos, que parece um hospital de guerra, que chama Valfredo Gugel em Natal, pessoas morrendo lá porque o tomógrafo estava quebrado, né? Então, assim, uma triste realidade de um estado desgovernado pela esquerda. Então, seja na segurança pública, seja na saúde, seja na infraestrutura, essa é a triste realidade de um estado desgovernado, de uma governadora que foi reeleita, infelizmente, com 60% dos votos. Gonçalves, como é que é isso? Porque é um estado, infelizmente, como eu disse, que o assistencialismo, ele impera, que a política do pragmatismo, da compra de votos, ainda impera. Então, a gente tem um trabalho muito árduo, muito difícil, porque é você tentar, de fato, fazer esse trabalho, tentar levar algo diferente para o estado, buscar representar e tentar convencer as pessoas, levando o conhecimento, tentando abrir a mente das pessoas, tirar as escamas dos olhos e mostrar que, de fato, não venda seu voto. O voto que o corrupto compra hoje, ele vai custar muito, não apenas as consequências para você, mas para toda a sociedade. E essa é a realidade. Quando a gente chega lá e o cidadão ele está padecendo com sede e precisa de água de toda forma, e a gente diz, não venda teu voto porque tu vai continuar com sede e não vai poder ter a oportunidade de ter um governador, de ter um ministro das águas, como foi o ministro Rogério Marinho, um presidente que se preocupou em trazer as águas do São Francisco, um projeto desde o Império e que só veio chegar no governo Bolsonaro. Ou seja, que agora, com a volta desse governo, infelizmente, do PT, diversas denúncias que as águas ficam represadas e não chegam nos canais do Rio São Francisco. Por que isso? Propósito? Qual o objetivo de retornar os carros-pipas, que é uma espécie de cabresto, né? Só chega a água naquele de que é parceiro do prefeito, que é parceiro da liderança política daquele município. A maioria dos municípios vivem ali, o FPM, que é muito limitado, é o Fundo de Participação dos Municípios, e ali os cidadãos não têm emprego para aqueles cidadãos e eles vivem ali, quando não é de um Bolsa Família, que é uma espécie de cabresto também, vive do emprego na prefeitura, que é um cabresto também. Eu sei várias informações de cidadãos de que recebe o seu salário e tem que devolver uma parte para o prefeito, né? Então o cara, ele é um SG numa escola pública, mas não fica com salário mínimo, não. Ele devolve 50%, 60% para o camarada lá que de repente faz esse jogo com ele. Então, assim, é de fato um cabresto. E essa é a realidade que nós estamos inseridos. Uma realidade muito difícil, mas que nós temos batalhado, tratado de uma forma assim, com muita dedicação, abraçando como uma missão realmente. É uma catequese. É tentando abrir os olhos, de fato, do nosso povo. E como que tá essa visão hoje do pessoal, assim, desse povo? Porque parece que é muito mais fácil você dominar o pessoal lá. Porque eu vi que o negócio de Bolsa Família, esse negócio de assistência, né? Que é um governo tão do amor, que é gás, é luz, é água. Parece que é o céu, picanha, cervejinha. Mas quando você traz a realidade, ela dói, ela sangra. Ele sempre só não explica como quem é que paga a conta, né? No final. Não, eles não falam. E aí, de fato, como eu disse, é muito difícil, sobretudo se tratando de Nordeste, de Rio Grande do Norte. Mas a gente tem buscado conscientizar, inclusive buscando, pedindo de Deus estratégia, sabedoria. Hoje tem segmentos que nós conseguimos entrar. Legal. Temos conseguido ter acesso e a gente foge um pouco ali
do discurso ideológico, mas de fato tentando de alguma forma entregar algo para aquele segmento, tentando mostrar que dá para fazer diferente. Algumas cidades lá, hoje nós estamos construindo em 2 anos de mandato, Lisboa, nós estamos construindo 2 hospitais da Liga contra o Câncer, em parceria com entidades filantrópicas, em regiões muito carentes, muito dificultoso, a realidade, sobretudo de saúde pública no estado, como o Alto Oeste. Nós estamos construindo um hospital numa cidade que nós tivemos 80 votos lá, né? Então você vê, aí você diz, Gonçalo, você está investindo numa cidade dessa, porque de fato é dentro de uma visão humanitária, o dinheiro do povo, voltando para o povo, vendo a necessidade que aquele povo enfrenta e tentando mostrar para aquele povo que é possível fazer. Por que não tinham feito até hoje? Porque o recurso estava lá, as emendas sempre existiram, né? Então a gente de fato não foi para um tome lá da cá. A gente chegou lá, essas entidades da Liga, inclusive, são entidades distintas. É a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, a Liga Mossorense. Inclusive, fazia referência aqui, são entidades sérias que trabalham com muita transparência, com muito zelo com o que é público. E aí, como eu disse, em 2 anos de indicações de recursos, nós estamos construindo, a obra já está em execução desses 2 hospitais que irá levar saúde de qualidade para esse povo dessas 2 regiões que chama Vale do Açu, que é uma cidade, uma cidade chamada Açu, vai atender todo o Vale do Açu, e a outra é lá em Pau do Serra para atender a cidade de Pau do Serra e toda a região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Cidades que ficam distante do centro urbano ou da capital do estado. Geralmente uma pessoa com um problema oncológico tem que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, viajar, rodar mais de 300 quilômetros para poder fazer esse tratamento. Hoje, se Deus quiser, daqui a mais 8, 10 meses, a gente vai conseguir ter um hospital lá e essas pessoas vão poder fazer esse tratamento lá. Então a gente meio que fura a bolha e mostra para aquele povo ali, sem precisar estar com um discurso ideológico, mas mostrando assim, é possível fazer. Quem é que está fazendo? Como é que está sendo feito? Por que não foi feito? Então a gente fica tentando criar nessas pessoas essa consciência de fato por que se faz. Hoje a gente, na história política do Estado, como a gente falou no início aqui do podcast, e um dos piores problemas que nós enfrentamos no Estado ou melhor, o pior problema que nós enfrentamos é o PT lá, né? Mas depois do PT chama-se segurança pública, né? E aí a gente hoje já é na história política do Estado, é o deputado que mais investe em segurança pública, é quase 30 milhões de reais investidos. A gente está construindo unidades de polícia, se você for numa unidade de polícia no interior, você chega lá, tem unidade com todo respeito aos meus irmãos policiais, mas tem unidade lá que parece uma boca de fumo. Você entra, é estrutura zero, precária. Ali a realidade, a dignidade ali para o operador é zero. E ali, aquilo ali naturalmente vai transforma-se em um serviço, uma prestação de serviço reduzida pela condição que é oferecida ao policial. A gente está em 2 anos de mandato entregando 15 destacamentos, a unidade de polícia novinhas, com dignidade, uma estrutura de qualidade para o operador, mais de 3 mil pistolas, 400 fuzis, 3 núcleos de combate a facções criminosas. Eu tenho dito lá, se depender do Sargento Gonçalo, do Largatão, vagabundo não vai ter vida fácil dentro do Rio Grande do Norte. Então a gente está mostrando como é que faz. Eu digo, de forma prática, no tema segurança pública, qual a diferença da direita para a esquerda? À esquerda, Fátima Bezerra, que é a governadora do PT, foi lá com o secretário do governo do PT também, do Lulis, né, do Nove Dedos, foi lá, entregou 14 milhões em câmera de monitoramento para monitorar o policial. Sargento Gonçalves vai lá e entrega 30 milhões em quê? Em armamento, em estrutura, em núcleos de combate à facção criminosa. Então, de forma bem prática, para que o cidadão no Rio Grande do Norte entenda, eu faço isso. De forma bem prática, qual a diferença de direita e esquerda? Não vou entrar nos pormenores aqui, quem são os pais da direita, da esquerda. Mas de forma bem prática, você está sofrendo com segurança, a esquerda está no poder, ela pega o pouco que tem, que já é pouco, e investe em câmera para monitorar o policial, para impedir que o policial combata, de fato, o crime. Um cara de direita, um deputado de direita vai lá e investe um recurso, tenta otimizar da melhor forma possível, entregando em quê? No que o policial de fato precisa para combater o crime. Ferramentas, tecnologia, armamento, equipamentos, estrutura de qualidade para poder esse fato combater. Então é um pouco do que a gente apresenta. A governadora vai lá, tem um hospital Valfredo Gugel, você chega lá, é um hospital de guerra. Faz 1 semana atrás está com um tomógrafo quebrado. Pessoas mandando no meu direct lá que perdeu o familiar porque teve um AVC, precisava de uma tomografia para fazer o diagnóstico, não tinha. Era transferido para outro hospital para poder fazer o diagnóstico para retornar para uma cirurgia. E simplesmente o sogro, um fato que eu lembro aqui, a jovem senhora relatando para a gente na rede social, que perdeu o sogro com esse episódio. E aí o que acontece? A gente, no primeiro ano de mandato, teve a preocupação de tentar estruturar outro hospital, que é do Estado, inclusive,
mesmo sendo oposição ao governo do Estado, mesmo o governo sendo do PT, nós indicamos recursos para o Estado, tentando viabilizar um centro de imagem em outro hospital que fica dentro da região metropolitana da cidade de Natal. A Liga é outro exemplo que eu cito, no primeiro ano de mandato, fiz a indicação, a Liga já adquiriu, mesmo o prédio ainda estando em fase de conclusão do hospital, a Liga já adquiriu o tomógrafo, tá aguardando o prédio ficar pronto para colocar o tomógrafo lá. Esse recurso que nós mandamos para o Estado adquirir, desde o primeiro ano, 1,5 milhão, está lá e o Estado ainda não executou, não teve a competência de executar, e, enquanto isso, cidadãos morrendo. Então, a gente apresenta isso ao cidadão de uma forma didática, pedagógica, tentando fazer com que o cidadão potiguar compreenda que, de fato, o PT é uma epidemia que mata muito mais do que a pandemia do Covid-19. Seja na saúde, seja nas estradas esburacadas, o cidadão rodando. Eu estava, certa vez, fazendo a renda, roda muito o Estado, fazendo a visita às nossas bases, e um cidadão, uma motocicleta, caiu lá dentro de um buraco e foi jogado à distância, né? Estava morto, o corpo coberto lá, aguardando o IML, no caso que é o ITEP, lá no estado. E ali, de longe, eu gravei aquele vídeo e disse, olha, isso aqui é um buraco que o cidadão paga, IPVA altíssimo, custo muito alto, vários impostos, mas está aqui um buraco. E esse buraco não é o buraco apenas, não é apenas o amortecedor do carro que quebra, não é apenas o desgaste vida, né? do veículo, mas é uma vida que custa. Quem vai trazer essa vida de volta? Quem vai trazer a vida de volta do cidadão que morreu de um AVC porque não tinha um tomógrafo para fazer o exame lá no Hospital Valfredo Gugel? Então, de fato, é um crime e que acaba, no final, ninguém pagando por esse crime, que é como... os respiradores, né? Que Correto. O Dino agora tá sendo... O inquérito tá na mão do Flávio Dino, que era governador lá do Maranhão, do Nordeste, do consórcio, dos governadores comunistas, né? Dos respiradores lá, que nunca chegaram nos estados do Nordeste, né? Foi um investimento de 50 milhões de reais, pelo menos. Compraram os respiradores numa empresa de cannabis, né? De cannabis. E aí, nunca chegaram os respiradores, pessoas morreram e ainda tem a cara de pau de chamar o presidente Bolsonaro de genocida. Quem são, de fato, quem são aqueles que estão com as mãos sujas de sangue? E absurdo, mais absurdo ainda é o ministro Flávio Dino, hoje no STF, ser o presidente ou estar como presidente de um inquérito de que ele é o investigado quando era governador lá do Maranhão, juntamente com essa turma toda aí, Fátima Bezerra, Rui Costa. E aí, infelizmente, a gente já sabe o final da história. É lamentável, é triste essa realidade do nosso país. A gestão do presidente Bolsonaro, ela foi, nos últimos 4 anos, ela realmente deu ela foi um racha, né? Porque ela começou... nesses 4 anos, ele travou uma engrenagem que começou a cavalar. Porque a política até então não era vista como é vista hoje. Então hoje você está trazendo a realidade do seu estado, uma realidade que talvez o pessoal que está acompanhando só vai descobrir e ver porque você está falando. Porque há um silêncio nessa região. A gente não vê influenciadores, a gente não vê pessoas trazerem a informação de lá como acontece. Porque o estado é muito rico. Só que está na mão de um governo que não consegue fazer ser próspero. Porque assim, quando a turma vende um sonho, mas quando você acorda é um pesadelo. Você teve a carreira policial, você brigou bastante, você lutou bastante ali. Hoje você está brigando dentro do Congresso que destina as regras e a lei justamente para o seu estado. O que der errado em Brasília aqui, dá errado no país inteiro. Como que você faz a separação desses dois? Porque assim, você está numa guerra cotidiana no seu estado, você serviu as forças, e como que agora está lá dentro? Qual o sentimento? Cara, me conta os bastidores. O bagulho deve ser muito louco. Eu costumo dizer que o terreno aqui é mais sinuoso, viu? É mais sinuoso. O combate com a arma na mão, eu costumo dizer, a atividade policial ela é muito complexa, né? Mas é mais fácil, você identifica o bandido, tá com a arma ali, você já neutraliza. Exato. Né? Aqui não, aqui o terreno é sinuoso, é tapinha nas costas, aquela conversa toda, e você de fato não sabe ali com quem tá lidando. Né? Rapaz. Mas, como eu disse, Deus foi nos forjando. Eu digo, o preço foi muito alto para estar aqui. Eu sei quanto foi que custou. Foi muito suor, muito sangue, muitas lágrimas, muitas noites mal dormidas, pedindo a Deus direção, inclusive se de fato era propósito realmente de Deus, eu vim para cá. Deus sabe, Lisboa, o quanto eu não tenho apego a isso aqui. Agora eu tenho um zelo com o mandato, porque, como eu disse lá no início, eu tenho como, de fato, é um projeto de Deus, foi algo que Deus me inspirou, me orientou, me guiou para chegar aqui. Então, trato com muita dedicação. Né? E como eu disse, o preço foi muito alto. Eu sei o que eu passei e o que nós durante a atividade policial militar, eu sei o que eu passei acreditando nessa promessa de Deus desde 2018, quando ele me dizia que eu ia chegar aqui. Primeira vez, não consegui obter êxito. A segunda vez, eu era combatendo ali no período de campanha, ali pré-campanha e campanha.
E o sentimento era que, rapaz, será? Eu duvidava, né? Era igual, quer dizer, Deus, será que isso... Muitas vezes, de madrugada, eu acordava, me colocava de joelho. Deus, realmente é o Senhor, me disse. E no outro dia, Deus falava de forma muito clara, assim, de que realmente, através de uma circunstância, de uma pessoa, e ele me dava a resposta de forma literal ali, realmente, como que ele falando comigo, confirmando que realmente era o projeto dele que ele iria me trazer. Eu não relatei aqui no início, mas no período de campanha, faltando 15 dias para a campanha, eu tinha um parceiro político lá, que era o candidato a estadual, né? Era o Largatixa, o Largatão, e nós sofremos um atentado, né? Nós tínhamos esse trabalho de combate às facções criminosas, nós somos em um trabalho de panfletagem lá em uma cidade na região metropolitana, Ceará-Mirim, estava eu, minha esposa, minha mãe, outros apoiadores ali fazendo panfletagem, e simplesmente um veículo passou, inclusive caracterizado ali com a bandeirinha do Brasil, com os adesivos de Bolsonaro, que era para tirar a gente de tempo, né? Uhum. E de repente, do nada, começou os disparos de arma de fogo, criminosos armados de fuzil, Uau. atentaram contra esse parceiro, esse colega, que era o candidato a estadual, que é o Wendel, né? Que a gente chama de Largatixa, e contra a gente, né? Quando eu li aqueles criminosos desembarcaram, e ali, de fato, mais uma vez, foi a mão de Deus sobre nós, nos guardando, nos livrando, né? Nenhum de nós fomos atingidos, nós conseguimos mandar um vagabundo para o inferno, né? Tombou o vagabundo, a gente não tinha armamento ali para, de fato, ir para o confronto, então eu costumo dizer que não foi a capacidade técnica, mas de fato foi a mão de Deus, foi Deus que nos guardou ali, deu vitória sobre o inimigo. O criminoso tombou, nós recuperamos um fuzil 556, que é arma de guerra. Uau. O vagabundo estava com colete balístico, com placa de cerâmica, que também é um colete que nem as polícias militares têm, geralmente são forças armadas que utilizam. Caraca. O veículo foi encontrado em outra localidade com uma granada dentro do veículo. Então, assim, criminosos de fato não estavam satisfeitos e não queriam que nós chegássemos aqui. Né? Por algum motivo, eles sabiam. E aí, assim, a gente pegou um dos executores, né? E outros depois foram morrendo. Exato. Mas, assim, a gente não sabe de fato quem foi o mandante. Sem dúvida teve mandante. E aí, sem dúvida, e eu acredito que não foi aquele vagabundinho pé de chinelo. Né? Muito provavelmente foi o bandido de colarinho branco. Um dia eu descubro ainda. Né? Mas, sem dúvida, foi alguém que não tinha interesse que um sargento Gonçalves... que queria ocupar uma cadeira aqui para combater o crime, e aí não é o crime apenas, como eu digo, do pé de chinelo numa comunidade, mas de fato é aqueles que estão também na ponta da pirâmide, né, no crime organizado, colarinho branco, né, hoje várias cidades no estado do Rio Grande do Norte, facções criminosas comandam, né, inclusive estão se inserindo na política, né, teve um episódio recente que mataram um prefeito eleito e o pai, em uma cidade chamada João Dias lá. Uau. E depois descobriram que tinha sido a prefeita que tinha mandado executar, foi presa no Paraguai, envolvimento com o PCC, que os irmãos já estavam presos dessa prefeita, já envolvidos em estouro de caixa eletrônico. Então você veja o nível da política do nosso país, dos municípios lá no estado do Rio Grande do Norte. Então essa é uma realidade que a gente enfrenta. E tipo, o vagabundo tá dentro do crime organizado querendo se inserir na política. Ele quer que um sargento da polícia, que um policial militar que tem um discurso de combate, de acabar com essas facções criminosas ocupe uma cadeira dessa, né? Então, mas como eu disse, quando é propósito de Deus, não tem quem impeça. E aí nós chegamos aqui e temos trabalhado com muita dedicação. Nada irá nos parar, né? Eu tenho dito e eu tenho pedido a Deus, era minha oração lá atrás, quando eu era um sargento de polícia, eu dizia, Deus, me conduz até onde teu espírito não se afaste de mim. Amém. Até onde meu coração não se distancie de ti. Essa tem sido a minha oração ainda, Deus. Algumas pessoas perguntam, e aí, a reeleição? Eu digo, olha, eu estou muito mais preocupado de entregar o Estado, de me entregar esse mandato, né? Nós estamos num momento muito delicado, a nação passa. Se o nosso povo soubesse, o presidente Bolsonaro dizia, né? O preço da liberdade. Se o nosso povo soubesse o precipício, a beirinha do precipício que nós estamos. Nós temos sido alertados, né? Pelo Eduardo Bolsonaro, que está fora do país, por tantos outros influenciadores, amigos nossos, que estão exilados fora do país, tentando alertar a nação sobre o momento delicado que nós passamos. Alguns têm aberto os olhos, eu acredito que uma grande multidão já tem aberto. Esses dias eu disse no carro aqui, na manifestação em defesa da anistia, presidente Bolsonaro permanece firme, porque, de fato, existem remanescentes. São milhares, milhões de remanescentes. Vários outros homens. Às vezes dá uma sensação que a gente tá... eu estou só, né? Às vezes na hora do desespero, do aperreio. Mas eu sei que existem outros milhões, né, de pessoas nesse país que já compreenderam o que tem acontecido, a crise institucional, o ataque à liberdade do nosso povo, o ataque à democracia
que não é a direita que pratica, mas nós sabemos muito bem quem tem praticado esse ataque à nossa valiosa democracia. Então, assim, nós cremos que foi para esse tempo e a gente tem que permanecer firme, de fato, como atalaias, em defesa dessa liberdade. Nada, como eu disse, nada irá nos parar. Eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Sempre que eu subo à tribuna, eu tenho dito, essa nação ainda testemunhará o que Deus irá fazer, e eu acho que não é de mim mesmo que eu falo. Eu creio que não sou eu mesmo que falo, eu creio que é uma fala profética. Amém. E que, de fato, é o Espírito Santo de Deus nos direcionando para dizer isso naquela tribuna. Né? Certa vez eu cheguei, estava com 2 meses de mandato, Lisboa, aqui, e eu muito angustiado com aquela realidade toda, sentindo falta na abstinência de atirar em vagabundo, de prender vagabundo. E aí na madrugada eu acordei com a voz dizendo assim: eu não te trouxe aqui apenas para ser deputado, eu te trouxe aqui para ser profeta. Amém. E eu permaneci dormindo, continuei dormindo. Parecia um sonho. E aí aquela voz meu veio mais forte no meu coração e eu acordei, dizendo que não tinha me trazido aqui apenas para ser deputado, mas para ser profeta. E aí aquilo passou, outras experiências eu tive como confirmação que de fato era Deus me dizendo aquilo. Essa frase foi plantada no meu coração, eu passei a professar, e uma vez ou outra, do nada, eu tô discursando na tribuna e eu solto essa frase, de fato, e é como uma frase, não, é uma palavra profética sobre a nação. Essa nação ainda testemunhará o que Deus irá fazer. Gonçalves, como é que vai ser? Gonçalves, já está todo mundo condenado, o presidente de forma injusta está preso aí com a liberdade cerceada, 27 anos de prisão, e um país onde eu combati tanto crime, onde eu vi criminosos de verdade, estrupadores, assassinos, latrocidas serem liberados primeiro que eu. Tem criminosos no Rio Grande do Norte que eu já prendi 2, 3, 4, 5 vezes. O cara começou roubando celular, hoje já está no crime organizado, está estourando caixa eletrônico, e de repente você vê uma pessoa que pichou uma estátua, que pintou uma estátua com batom, pegando 14 anos de prisão. Tudo isso nos causa assim, uma dor no coração, uma tristeza, né? Um sentimento, só eu, Deus e minha esposa, minha família sabe o quanto eu sofro, o quanto isso me angustia de ver pessoas sendo injustiçadas. Eu que tanto luto e tanto lutei dentro de uma viatura e hoje no Congresso lutando por justiça, e ver todo esse sentimento. Às vezes vem um sentimento, poxa, será que eu estou enxugando gelo? Mas é como eu disse, era Deus me forjando lá atrás, que era um sentimento de polícia também. Correto. Eu prendo um vagabundo hoje aqui, recupero, prendo uma quadrilha, aí já tem um roubo em outro lugar, um policial é executado, um cidadão de bem é morto num latrocínio. Aí você, poxa, eu estou enxugando gelo. Aí você lembra, não, eu estou fazendo minha parte. Correto. Foi um a menos que eu evitei aqui. Foi um bandido a menos, um bandido a menos fora de circulação que poderia praticar outro crime. Então, Deus começa a nos mostrar, tipo, poxa, eu não sou onipresente, eu não sou Deus, então eu vou fazer a minha parte. E eu fazendo a minha parte, eu creio que o outro fazendo, aquele outro fazendo. A gente vê os testemunhos que no passado era apenas o presidente Bolsonaro, sozinho. Um ou dois aqui. Hoje nós temos, eu tenho certeza, pelo menos uns 80, 100 deputados que de fato têm compromisso com a nação, que tem essa consciência ideológica, que sabe a guerra ideológica que nós temos enfrentado, a luta por liberdade, por esses valores fundamentais, constitucionais. Então, assim, eu não estou só, nós não estamos só. É por isso que a fala que sempre eu tento trazer é de ânimo. Eu digo, e aquele que tem propósito é vida de sacrifício mesmo. Correto. Então tem sido esse o sentimento, né? E a gente não pode, de repente, aonde essa fala chegar, a palavra que eu trago é essa. Se você tem propósito, se sua vida é de propósito, você sabe, não vai ser em mar de almirante, não vai ser em céu de brigadeiro. De fato, é luta, é combate. Foi 18 anos... de fato, combatendo e sofrendo dentro da polícia. Eu poderia ter procurado o ar-condicionado, eu poderia ter me escondido. Eu fui alvejado numa ocorrência em 2010, alvejado é tomar tiro de bandido à meia-noite. Eu poderia estar escondido, poderia estar na companhia, poderia estar no ar-condicionado, poderia estar enrolando, mas eu estava na rua caçando por um mísero salário, caçando bandido, porque eu entendia que aquele bandido poderia tirar a vida de um cidadão de bem. E ali, a menos de 1 quilômetro da casa onde eu residia, da casa dos meus pais, à época, eu fui para uma ocorrência e tomei um tiro de um vagabundo. Passei 8 meses com uma fratura na perna. Uau. O Estado não bancava um curativo, um raio-x, era minha família que corria atrás para fazer. Mas depois dos 8 meses recuperado, pergunta se Gonçalves foi se esconder, foi atrás de se aposentar, foi atrás de enrolar. Não, voltei para uma viatura com todo o gás. Aí foi que eu trabalhei, foi que eu me dediquei. Então essa é a vida de quem tem propósito. É vida de sacrifício. E aqui não é diferente. Eu não vim passar férias em Brasília, eu vim combater de fato. E aí no combate, eu digo, no combate nós temos que ter essa consciência. Eu falando aqui, me vem à mente agora o Clezão. Foi preço de sangue, perdeu a vida. Mas no combate, na guerra, soldados morrem, soldados vão presos. Na guerra, soldados pagam um preço alto. E eu tenho que ter a consciência, se eu entrei na guerra e eu sou soldado, amanhã pode ser eu que vou perder a vida, amanhã pode ser eu que vou ser preso.
Eu vim pra missão e quem disse que a missão não é ser preso? Quem disse que a missão não é perder a vida? Eu tô para cumprir a missão e nós vamos cumprir a missão em defesa da liberdade do nosso povo. E aí eu não sei qual o preço de fato, qual vai ser o sacrifício, o tamanho do sacrifício. Então nós que temos propósito, temos que ter essa consciência que a vida de propósito é vida de sacrifício, seja qual for a esfera que você atuar. É igual pastor. Você vai ser pastor de uma igreja, você tem uma visão, de repente o cara é um pastor de bode, como eu digo, tem só a visão de ganhar dinheiro ali, de ter aquilo como algo lucrativo, ele vai ter uma vidinha de almirante. Agora vai ser pastor de fato de ovelhas, é sofrimento. É sofrimento. Ah, vai ser polícia. Tem os meios de enrolado? Tem. Mas vai querer, de fato, exercer? Combater, que eu digo que o pior inimigo do policial hoje não é o bandido de arma na mão, mas é o próprio Estado. Então, assim, é sacrifício. E na política não é diferente. Dava para vir aqui e ter uma vida de luxo. Uma vida de tranquilidade. Mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para cumprir uma missão. Então é sacrifício. É todos os dias, é estresse grande, é a tristeza querendo tomar conta do coração e você vai combatendo. E eu digo, na guerra não dá para parar para chorar. Você combate chorando. Ah, perdi um amigo, perdi muitos amigos na polícia, mas no mesmo dia a gente já tava atrás caçando o bandido que matou ele, caçando que era pra o quê? Ah, é vingança? Não, é pra que ele não mate outro polícia, Correto. não mate outro cidadão de bem. Aqui é da mesma forma, é a tristeza, a gente sobe um caminhão desse pra um evento desse, aí vê as filhas de Clezão, vê a esposa, por mais que a gente consiga uma anistia, não traz o Clezão de volta, mas eu vi um testemunho dela e ela dizendo, meu pai não traz mais de volta, minha vida não será mais a mesma, mas eu não quero que outros sofram o que eu sofri. Exato. Olha que sentimento, olha que característica de altruísmo, né? de resiliência, de vida de propósito. Então eu estou aqui por essa vida de propósito. É para que de fato nós possamos, as futuras gerações pelo menos, os nossos filhos, não padeçam, não sofram o que essa geração está passando, né? Desse cerceamento de liberdade, desse sentimento de que qualquer momento pode ser você o próximo a ser preso, Exato. o próximo a ter que ficar exilado, a sair do país. Então nós estamos combatendo, é pelo Eduardo Bolsonaro, é pelo o Alan dos Santos, é por todos que estão lá fora exilados, que estão na Argentina, nos Estados Unidos, os que estão pagando já o preço alto, né? Mas como eu disse, na guerra você tem que estar disposto a pagar o preço, é o preço que nós estamos pagando. Mas eu creio que esta nação ainda testemunhará o que Deus irá fazer. Nós vamos ter vitória, eu tenho plena convicção disso, nós vamos ter vitória. Agora você perguntar, Gonçalves, quando é amanhã? De fato eu não sei o tempo, né? O tempo é de Deus, mas eu creio que Deus de fato não nos trouxe aqui para ser envergonhados. Eu digo, Deus, o Senhor me tirou lá de onde eu estava e Deus sabe, sem nenhuma demagogia, o que satisfazia meu coração era muito mais estar numa viatura, como eu digo, caçando bandido, protegendo cidadão de bem, do que estar aqui tendo que olhar para a cara de alguns sujeitos que, discursos, às vezes, como eu ouço ontem ali na Comissão de Segurança Pública, demagogos, hipócritas, né? A vontade é de vomitar, de fato, né? Mas é o tipo de combate que nós estamos hoje, é esse combate político, né? Não é mais o com a arma na mão, trocar tiro. Às vezes alguns dizem assim, Gonçalves, você não vai fazer nada. Eu digo, eu tô fazendo. Pô, o combate hoje é o combate político, ideológico. O tempo de combater com a arma na mão, para mim, passou. Correto. Então Deus me tirou, é outro tempo, né? Há tempo para tudo. Foi 18 anos tocando tiro. E como eu disse, era mais fácil até. Apesar da complexidade, mas era mais fácil do que hoje. Hoje é mais complexo, mas é onde Deus me colocou para esse tempo. Então a gente vai cumprir, pedindo a Deus esse discernimento, as estratégias necessárias para a gente poder, de fato, dar uma resposta, né? De uma forma que a gente consiga honrar esse Deus que nós servimos e Amém. aqueles bons cidadãos. Porque nesse momento eu tenho certeza que tem vários cidadãos que estão... Meu pai... Eita, não posso falar dele. Assiste ansioso. Busca chegar esse dia e acordar com essa notícia boa. E igual ele, tem vários outros. Meu avô, 92 anos. Né? E eu digo, vovô, o senhor tem uma missão muito importante. Ele vive pedindo Deus, queria que Deus me levasse. Né? Já tá no tempo de Deus me levar. Eu tô cansado. Mas eu digo, o senhor tem um papel muito importante, que é o papel de estar orando. Né? Igual Moisés, lá no passado, o povo de Israel, o exército de Israel descia para combater. E quando Moisés baixava as mãos, o exército começava a perder, a retroceder. Moisés levantava as mãos e o exército de Israel avançava. Eu digo, o senhor tem esse papel hoje. Então, muitos que não podem, de repente, estar no campo de combate, não estão aqui para discursar, para enfrentar a esquerda de forma direta, seja esse Moisés, esteja com as mãos levantadas, orando por aqueles que estão aqui combatendo essa luta injusta, uma luta pesada, uma luta que não é fácil, um sistema todo montado, todo aparelhado, os poderes aparelhados, então é lutando contra todos, né? É meio que o sentimento é assim, o não já é certo, é lutando pelo sim, mas vamos lutar. E como eu disse, até o último fôlego de vida. Aqui dentro você consegue entender a complexibilidade como o sistema jogava contra a polícia. Ah, sem dúvida. É aqui dentro que você vai ver realmente, olha, essa lei aqui vai prejudicar nós lá na frente. Essa lei aqui não resolve. Porque assim, o policial hoje no Brasil, aqui em Brasília, ela realmente vai tirando a autoridade da polícia. Aí você tem um sistema que é a mídia, que vai tirando também,
né? E quando você vai ver, o policial, ele é tipo assim, o criminoso é vítima e a lei é o perigo. Porque tá invertido. Aqui você vê o rabo balançando o cachorro, o poste mijando no cachorro, a banana come o macaco aqui, o ovo bota a galinha. É E mais se ou você menos. falar que tá errado, não, você que tá errado. Então hoje você tá no núcleo onde muda as leis. E você, como atuou lá no campo de batalha, você sabe exatamente hoje onde tá o problema. Pô, essas leis aqui que ferra a gente lá embaixo. É. Então hoje você tá como escudo hoje aqui dentro. E é necessário isso. Esse termo escudo foi muito pertinente, né? Eu tenho dito, tentando conscientizar as minhas bases, porque aprovar um projeto aqui, se você não fizer parte do sistema, é muito difícil. É Né? muito. Já tem avançado. Quando a gente sempre traz como referência a época do presidente Bolsonaro e o que é hoje, pela quantidade da nossa força, por exemplo, partidária, quantidade de deputados que nós temos hoje no PL e outros deputados em outros partidos que conseguem formar essa coalizão de Legal. oposição, hoje a gente já consegue pressionar mais. Mas assim mesmo ainda é muito difícil aprovar uma lei até que ela chegue de fato a ser lei, passar pelas duas casas e ser principalmente sancionada por esse sujeito que defende criminoso, né? Que flerta com crime, com narcoterrorismo, né? Mas assim, eu tenho dito que um papel muito importante é esse de escudo que você citou. É esse papel de resistência, de impedir de que leis ruins elas avancem no Correto. Congresso. Semana passada, retrasada, tinha a deputada do PSOL aqui propondo lei para proibir o uso de aeronaves não tripuladas e helicópteros, no caso drones, em comunidades, né? Ou seja, em operações policiais, né? Então, você veja, e nós conseguimos derrubar, impedir que a lei fosse aprovada na Comissão de Segurança Pública, né? Rapaz. Então, se nós não tivéssemos essa base de operador de segurança, de bons cidadãos ali, de bons parlamentares que querem, de fato, combater o crime, essa deputada tinha conseguido avançar, aprovar um projeto que legitima ou que legisla, que coloca na lei, no ordenamento jurídico, que o STF já decidiu lá, inclusive, né, no ADI lá, de impedir aeronaves em operações nos morros, lá nas comunidades do Rio de Janeiro. Né? Então veja o papel, a malícia, né, o inferno. Eu costumo dizer que o maior lobby que existe aqui é o lobby do crime organizado. Né? A gente vê porque nada me tira da cabeça que essas ideias vêm do nada. Né, para favorecer alguém. Existe um favorecimento. Né, e a gente vê essa interligação. A gente vê a dama do tráfico visitando o Planalto, né, sendo recebida por tapete vermelho por deputados, inclusive do PSOL e a turma da esquerda. A gente vê o presidente da República indo à favela do Moinho e no Palanque, onde na outra semana a líder, que não era uma líder comunitária apenas, mas a líder de uma facção criminosa, estava no Palanque com ele. A gente vê o atual ministro do STF, que foi ministro da Justiça, entrando numa comunidade da Maré, que é uma comunidade dominada pelo crime organizado, que sabe que todo cidadão só entra ali, principalmente autoridades, com a bênção do crime organizado, e aquele ministro da Justiça à época entrando numa comunidade sem nenhum tipo de aparato policial. Então, essa é a realidade. Voltando para a realidade do estado do Rio Grande do Norte, teve um período lá recente de tocar fogo em tudo que é ônibus lá, em prédios públicos, em veículos das prefeituras. E aí houve um tumulto lá de umas esposas de presos, né? E uma delas citou de forma muito clara de que a governadora não tinha cumprido o acordo da campanha. Ou seja, campanha passada, em 2018, segundo turno, eu fiz uma apreensão, apresentei na Delegacia de Polícia Civil, Lisboa. Inclusive, fui punido porque eu expus isso nas minhas redes sociais. Eu estava no batalhão de choque à época, nós fizemos uma apreensão numa comunidade chamada Vila de Ponta Negra, de vários pinos de cocaína, com adesivo, tá confirmado, vote 13. Né? Veja a gravidade. E nesse mesmo período vazaram áudios de um líder de uma facção criminosa chamado Coloral, o nome do vagabundo que estava dentro do presídio, mandando os irmãos lá da facção, os irmãos dele, né, no caso, a forma como ele se referia, votar no PT, votar no 13. Isso aí é tudo, se você entrar aí, vai ter lá. Isso aí quem trouxe, quem expôs era a secretária de Segurança Pública da época, que expôs tudo isso, né? Conseguiram pegar lá ligações lá, telefônicas de dentro de presídio, líder de facção criminosa, determinando para o pessoal da facção votar no 13. Então isso tudo aí é muito grave e demonstra realmente a quem serve. Quando vem, e aí agora de forma, como eu disse, o lobby do crime, quando vem um programa do governo federal chamado Pena Justa.
Né? E quando você vai olhar esse programa, é para quê? É o trabalho de forma muito efetiva para o desencarceramento, né? Para soltar criminosos, né? Para que, de fato, é para ser punição injusta, é para ser punição, impunidade justa, alguma coisa assim, porque, de fato, é a impunidade sendo em forma de programa de governo, né? Então, tudo isso é o que tem acontecido e nós estamos atentos, buscando, de alguma forma, ser resistência, ser esse escudo, tentando impedir, tentando que o crime avance, lutando contra esse sistema, que quando não está atuando através de determinações do STF ou do STJ, lutando através de leis que um deputado de esquerda propõe aqui, através de um decreto presidencial. Então a gente vai fazendo esse trabalho de atalaia, como se diz, vigilante, na torre de vigia e buscando encontrar os caminhos, as estratégias para combater e para tentar trazer dias de paz para a nossa sociedade. Aqui em Brasília é muito... É como você falou, muito ocioso o terreno. Que há muitas cabeças pensando em muitos interesses ao mesmo tempo. E hoje a direita ela acaba tendo uma base muito resiliente para conter isso, que é o escudo. Porque antigamente não tinha isso aqui. O que tem hoje aqui não tem. Então você vê que o presidente Bolsonaro ele realmente fez uma mudança muito louca. Que até o sistema está tentando digerir. E essa pressão que faz contra um lado, que o mundo já vê, não tem como falar que não. Você vai pegar o secretário do Trump lá, o Marco Rubio, já chutou o pau. Você vai pegar o assessor especial do Trump, já chutou o barraco. O próprio presidente Trump colocou no seu comunicado em setembro, ele deixou muito claro. Olha, o que vocês estão fazendo com o ex-presidente não é legal. O que vocês estão fazendo com a família dele não é legal. O que vocês estão fazendo com a base dele não é legal. Eu vou olhar de perto isso daí. E aí nós tivemos sanções que até então não imaginava. Ninguém imaginou que teria sanções no Brasil. E aí nós tem tarifa. As tarifas que foi colocada, elas são políticas. E o Trump deixou isso muito claro. Então você vai resolver ela com política. O Trump deixou muito claro também a liderança do ex-presidente Bolsonaro nas pesquisas. Então a gente está sendo monitorado lá fora. Eles estão olhando aqui dentro de um jeito muito delicado. E eles estão vendo a situação do Brasil, porque hoje, se você pegar uma Venezuela, você tem o maior êxodo da América Latina hoje. São milhões de venezuelanos que saíram. Mas o Brasil é 200 milhões. É muita gente. Nós faz fronteira com 10 nações. Então, assim, eu acho que nós estamos sendo muito bem observados. E eu queria entender como é que foi essas punições, como que foi o termômetro dentro do Congresso. Porque antes da punição, antes de sanções, antes de taxa, era um Congresso. Depois das punições e ver que vai vir mais, é um outro Congresso. É um outro, porque vai mudando, né? A temperatura vai mudando. Eu queria que você me fizesse um resumo. Como que foi antes e como que foi depois. A gente achava que não dava em nada, mas quando deu o cenário, a gente viu uma luz no fim do túnel. Né? A base falou, vamos dar a mão, vamos pro pau, porque agora ficou, vamos que dá. Eu queria entender isso. Como que foi o antes e o depois? Olha, eu como homem de fé que sou, eu não posso negar e aproveitar a oportunidade para mais uma vez dizer que isso tudo é a mão de Deus. Amém. Não tem como você não conseguir enxergar isso, né? Ou seja, o líder da maior nação, da maior economia, da maior democracia do mundo, se preocupar com o que tem ocorrido no Brasil. Correto. Então a gente vê, fruto de oração. Eu costumo dizer que o presidente Donald Trump é fruto de oração. É a igreja brasileira de joelhos orando e a igreja de outros países, inclusive, porque Trump ele tem agido de forma cirúrgica não apenas no Brasil, mas em vários outros países. A atuação de Trump na Venezuela contra esse narco-ditador, né? Essa atuação, essa preocupação de fato com a nação brasileira, com a liberdade do povo brasileiro. Eu estava vendo na comissão especial que trata sobre os presos do 8 de janeiro, após a vitória após ser nomeado o atual presidente do Brasil, houve a saída de pelo menos 5 milhões de pessoas do Brasil. Isso é um dado muito crítico. Uau! 5 milhões de pessoas saíram nesse período. Desde que o PT assumiu o nosso país, 5 milhões de pessoas saíram do Brasil, foram para outros países. Então, isso é um dado muito crítico. E, naturalmente, com essa... o governo americano tem observado isso. Informações chegam até ele. E ele sabe, inclusive, de tudo que ocorreu em 2022. A atuação do governo americano, como, inclusive, o ministro Barroso,
expôs de forma muito clara da intervenção americana nas eleições de 2022. Então, de fato, a gente vê uma ação divina, utilizando como instrumento. A gente entra numa ideia da geopolítica, a importância do Brasil no contexto mundial dessa geopolítica. E por isso que eu entendo de que, de fato, o governo americano veio para resolver. E vai ser resolvido. Então, e por isso que esse povo tá assim, né? Um já entregou o cargo, né? O Barroso já entregou o cargo, aí já tem mais 2 dizendo que quer ir embora. Ai, papai, não aguento mais. E aí vai ser desse jeito, o negócio vai apertar, né? Estão apertando a coisa e vamos ver até onde eles vão segurar, né? Mas, de fato, eu creio que essa luz do fim do túnel que você falou, que já não está mais nem tão no fim do túnel, né? Vem a magnística aí, vieram dias mais magnísticos para a gente, e outros podem vir para outros, né? E isso foi causando essa esperança, aumentando essa esperança na gente. Eu creio que, e aí tem alguns que são críticos à postura do Eduardo Bolsonaro, e de fato eu acredito que foi importante essa ação, como eu disse, a missão, é o preço que se paga, é o sacrifício, inclusive, das críticas, das pedradas, né? Mas eu creio que deve-se muito a ele, não a taxação, porque, tem essa, e foi a narrativa que a esquerda se segurou, o Brasil está sendo taxado, e criaram essa narrativa, como eles são muito bons, experts em narrativa. Mas, de fato, para poder estar sendo esse interlocutor, entregando, expondo de forma mais direta, de forma mais objetiva ao governo americano, aquelas pessoas que ele tem proximidade ali, a realidade do Brasil. Mas, sem sombra de dúvida, como eu digo, o governo americano, ele por si só, ele não taxou o governo, vou taxar o Brasil ali porque o filho do ex-presidente chegou aqui e fez uma fofoca. De fato, os caras têm provas de tudo que tem acontecido no Brasil. Correto. Né? De todo esse abuso, esse abuso parte do próprio ministro Alexandre de Moraes, da forma como esse governo tem se comportado, da aproximação dele, da intenção dele com o BRICS ali, com todos esses países ali do eixo do mal, né? A forma como o Lula tem feito questão de andar de mão dadas e atacar o governo americano, a nação americana. Então, assim, tá pagando para ver, né? E aí a única coisa que me causa, se é que eu posso chamar de preocupação, Lisboa, é de forma premeditada, já existe, de fato, um regime implantado e, sei lá, e tô pouco assim, pouco se preocupando com sanções, e quanto pior, para mim, melhor, algo nessa perspectiva, né? A leitura que eu ainda busco fazer, né? Eu digo se tratando do governo brasileiro, né? Eles não vivem numa bolha? Porque, assim, aqui Brasília é uma bolha. Será que é o fato de você não conseguir ver o que está acontecendo? E aí você acaba executando ações que não deveria? E você acha, não, isso aqui vai resolver. Mas você não está conseguindo ver o outro lado? Como é que eu posso dizer? É uma das possibilidades, né? Uma das possibilidades, né? Ou, como eu disse, dentro da ideia, de fato, até dessa ideia de bolha, né? Mas dentro do que o Maduro fez na Venezuela, né? E ele avisou lá atrás, né? Ia ser um governo mais maduro, né? Correto. Então, assim, ele meio que está cumprindo o que ele alertou lá atrás. Mas nós temos um país dividido hoje, é 60 milhões de um lado. Se você provocar uma reação, uma bomba relógio. Essa é a diferença, do Brasil para a Venezuela. Correto. Então, essa é a diferença do Brasil para a Venezuela. A Venezuela é o quê? É 40 milhões de habitantes? Vamos arredondar 50? E é muito mais fácil você pegar agora 200 milhões, 60 de um lado que tá só babando, não tem como. Exatamente. Você vai pressionar até uma hora isso explodir. E sem falar, como eu disse, dentro dessa ideia de contexto internacional, de geopolítica, e por isso que eu disse que houve uma ação divina, porque você imagina uma Kamala sendo eleita nos Estados Unidos, né? Então, de fato, foi uma ação divina, não apenas para o Brasil, mas para outras nações. Você imagina a realidade que seria hoje para a nação de Israel, né? Como estaria a própria Venezuela. As guerras que foram paradas. Então, de fato, foi uma ação divina, e essa atuação, eu creio que o governo americano ele não recua, eu não tenho dúvida disso. Não. E, de fato, já Maduro cai, né? Já tá tão maduro que vai cair. Posso ouvir um amém? Né? E aí, posso ouvir um amém, igreja? E aí, naturalmente, o governo aqui, muito provavelmente, deve ir junto. A queda de Maduro hoje, ela não representa só um ditador aqui na América Latina. Ela representa
o primeiro estágio do Foro de São Paulo, onde ele foi aplicado. Porque a Venezuela ela é riquíssima em petróleo. A maior bacia hidrográfica de petróleo está ali. Então, assim, ele consegue manter a desgraça na América Latina e Central por ad eterno. Porque tem recursos. E aí, o Maduro, agora, a última que eu vi, ele queria entregar toda a riqueza para o Trump. Ó, pega todo o petróleo, pega todos os minérios. E aí, no desespero do ditador, ele citou: olha, eu vou romper relações com a China, com o Irã e com a Rússia. Automaticamente, os caras vão olhar e falar: mano, deixa que ele se exploda lá. Então, você tá vendo que o desespero tá grande. Só que o Trump também deixou um recado muito forte pro BRICS. Quem entrar vai ser taxado, quem sair vai ser livrado. É tipo assim, ele foi para arrebento. Ele deu um abraço de urso naquele rapazinho do sem dedo, que é tipo assim, eu não posso falar mal agora, que eu tô para negociar. Então você tá naquela, rapaz, eu queria ser a mosca, para ver o que eles iam conversar ali, porque o bagulho vai ser pesado. Então assim, eu entendo, não só como a mão de Deus, mas uma jogada geopolítica na América Central e na América do Sul. Naturalmente. E a esquerda no Brasil não é muito bem vista, não apoia a direita. Né, o Trump já olha e fala, mano. E aí eu queria saber como é que fica o Congresso agora. Porque essas ações lá fora, ela vai impactando aqui dentro. Aí eu queria saber como é que tá lá dentro, qual a perspectiva, o que eles dizem no corredor, porque eu sei que a direita vai levar o Senado. Com todo mundo que eu conversei, ele falou, Senado esquece, vai virar. Você já vê ali partidos de centro desembarcando do governo. Exato. Né? Então é meio que já uma barca furada. Pulando fora. Né? Então, assim, a perspectiva é de que isso vai acontecendo de forma ainda mais intensa. Então, eles já perceberam que realmente o negócio está meio desarranjado e o cara tem que... Então, essa união centro-direita, já o que tem assim, que vai ficando muito claro ali. Isso é bom. Né? E assim, eu tenho essa expectativa também, eu dizer quase que certeza, de que realmente a gente consegue ter um Senado, uma maioria no Senado. E aí apenas precisa precisa se frisar isso. Vamos abrir o olho para não errar novamente e cair naqueles conto do vigário, né? Como de sempre, né? Aqueles que parece ser, mas não é, Exato. né? Os lobos em pele de cordeiro. Né? De serem eleitos com o voto bolsonarista, com o discurso bolsonarista. Então, parece que mas não é. Finge que é, mas não é. E na hora que precisarmos, de fato, o sujeito falhar com a gente, trair... eu não vou dizer me trair Bolsonaro, é trair a nação. Né? Trair o nosso povo. Então, a necessidade que o povo esteja atento a isso. É muito... O que me preocupa e o que há essa necessidade é a gente poder trazer esclarecimento. Eu sei que é difícil fazer política, eu sei que é difícil, de fato, fazer fazer essas articulações, né? Então, naturalmente, um canto ou outro pode, de repente, haver um erro dessa montagem, mas, de forma geral, há uma necessidade do povo do nosso povo, da direita, o conservador, o cara de direita, ele, de fato, ele está atento a esse jogo político, observando, e que ele, de fato, ele tenha essa consciência na hora de exercer a cidadania, de exercer o voto, para que, de fato, nós possamos ter um Congresso, um Senado, principalmente, ali, realmente alinhado com a direita, né? Um Senado de direita, para que realmente a gente consiga colocar o Brasil nos rumos certos, né? Eu tenho uma expectativa muito grande, eu não perdi a esperança, eu creio, de fato, de termos Bolsonaro ainda em 2026, esse é um sentimento que está em mim, ninguém tira, né? Eu não estou aqui, não é proselitismo, não é querendo, assim, criar uma falsa esperança, eu estou falando eu, Gonçalves, eu, cidadão, e eu, parlamentar também. Eu quero muito, de fato, poder estar em 2026 concorrendo à reeleição, mas, de fato, estar pedindo voto para o meu presidente. Né? E dentro dessa esperança, dessa atuação americana, dessa realidade e dessa esperança de nós voltarmos, trazer o eixo de volta para dentro de uma normalidade institucional, de fato nós possamos desfazer essa injustiça e termos Bolsonaro no jogo. Eu continuo, de fato, com o entendimento que 26 sem Bolsonaro é golpe, de fato não tem condições e não é clichê apenas, de fato eu acho que é o sentimento de qualquer cidadão dentro de um senso mínimo ali de justiça, né, de justiça. Você trabalha pela anistia pensando em Bolsonaro. Eu penso em todos os injustiçados, sejam os presos, sejam os que morreram, né? Eu ouvi 9, se for citado nessa comissão lá especial, pelo menos além do Clezão que morreu, mais 9 cidadãos lá que morreram com tornozeleira, né? Eletrônica, né? Ouvindo o testemunho de uma pessoa que foi presa lá, que estava presa.
né? Então, os que estão exilados, os que estão sendo injustiçados, mas pensa no presidente Bolsonaro também, porque de fato ele é um injustiçado e ele é o nosso líder. Ele é aquele que nos deu a possibilidade de estar no cenário de hoje. Sem o presidente Bolsonaro, por mais que eu representava no meu estado muito mais a ideia do combate ao crime, à facção, do que de repente talvez o bolsonarista, tá certo? Mas, de fato, foi esse sentimento, inclusive, sobre segurança pública, quem acendeu esse sentimento até dentro da ideia da segurança, de combater o crime, de fortalecer as forças de segurança, foi o presidente Bolsonaro. Foram anos de trabalho dele, muitas das vezes no anonimato aqui, muitas das vezes de forma isolada, muitas das vezes sendo chacoteado, muitas das vezes sendo ridicularizado, né? Mas foi ele que segurou firme, né? E acreditou quando talvez muitos ou quase todos desacreditavam, e o que nós somos hoje é fruto disso. Nós somos as sementes, né? Foi ele que plantou essa ideia. Então, por isso, nós não podemos desistir dele. E eu não desisto dele. Quem quiser desistir ou quem quiser largar a mão, largue. Mas eu, de fato, e aqui, mais uma vez, eu repito, dentro de um sentimento de cidadão, que viu no presidente Bolsonaro. Gonçalo, você baba o presidente, você defende o presidente, o homem. Não, eu como cristão que sou, eu não deposito no ser humano minha esperança. Minha esperança está em Cristo. Mas eu tenho a convicção e eu tenho com base bíblica de que Deus, ao longo da história, usou homens como instrumentos, né? Para salvar, para socorrer nações, né? Para socorrer povos, né? E Bolsonaro é essa figura. Ele chegou, eu já tinha um pensamento conservador, uma ideia conservadora sobre segurança pública, sobre economia, sobre liberdade, e de repente eu ouço aquele louco, né? Aquele camarada falando lá, e eu digo, poxa, esse cara representa muito o que eu acredito. Correto. Né? Esse cara... Aí eu comecei a me identificar, como milhões de brasileiros aconteceu. E eu comecei a tê-lo por referência. Então, Gonçalo, por que você defende Bolsonaro? Porque ele é meio que um espectro do que eu sou. Ele é meio que um espelho. Eu, quando olho pra ele, eu vejo muito do que eu acredito. Né? Tem falhas? Tem, sem dúvida. Porque o homem tem, quanto mais o político. Né? Mas, assim, sem dúvida, e eu posso perceber ainda mais hoje, com 2 anos e 8 meses, de ter proximidade, de muitas vezes conversar com o presidente. Mas, assim, quando eu olho pra ele, é como que fosse meu pai, como fosse meu avô. Né? Eu já trouxe várias vezes esse exemplo. Bolsonaro é como meu avô, é aquele camarada meio que rude, que bruto, né? Muitas vezes Bolsonaro me deu uns gritos já nos bastidores. Que é isso, bigodão? Não é desse jeito, não. E eu vi ali, mas tipo, é o cara que eu acredito, né? Porque eu sei que é um cara, e isso, estando mais próximo dele, na condição de hoje de parlamentar, estando por aqui, às vezes que eu tive a oportunidade de estar com ele, de recebê-lo lá no RN, de fato de ver cada vez mais, e criar ainda assim, mais assim, admiração por ele, por ver o desapego dele à coisa. Diz assim, eu sou assim, eu faço isso aqui, então é um cara que tem convicção do que faz. Então ele age muitas vezes daquela forma mais rude, porque ele faz com a sinceridade do coração. Correto. Porque se ele fosse aquele cara político, menino politicamente correto, eu não vou tratar esse cara assim, não, é um parlamentar. Ou esse cara aqui é o cara que pode me ajudar, é o cara que tá no... Não, negativo. Ele, quando quer expor, ele expõe mesmo e... Já foi. E dane-se, já foi. Né? Então é o cara, né? O cara, e foi esse cara que me cativou, que me conquistou. E como eu disse, como é que ele disse que ele diga que é imbrochável, né? Que é imbrochável, imorrível, né? Incomível. Mas, tipo, a gente sabe que o ser humano, uma hora ele parte, né? Uma hora ele é natural, né? É o ciclo da vida. Correto. E virão outros, e eu oro que venham outros Bolsonaros, né? Outros homens com espírito de Bolsonaro, né? Mas, de fato, hoje, é como o senador Magno Malta sempre diz, ele disse no carro de som semana passada no evento novamente, Deus ainda, o propósito de Bolsonaro ainda não... Deus não acabou o propósito de Deus com Bolsonaro. Então, eu acredito nisso também. Não passou o propósito de Deus com Bolsonaro. Então, aqueles que estão, assim, meio que como abutres, assim, meio que como que urubus, assim, vamos assim, pra cima da cara. Eu acho que vão dar com a cara... com burros nas águas, como se diz, né? Vão dar com a cara na parede. De fato, eu creio que o propósito de Deus com Bolsonaro não acabou. Amém. Eu creio que Bolsonaro, de fato, ele permanece... O grande líder não é da direita, mas é da nação brasileira, né? Existe muita gente em Lisboa. No Rio Grande do Norte, por exemplo, que é um estado que a gente diz que é dominado pela esquerda, mas tem muito conservador no Rio Grande do Norte. Quando ele é conservador, é o cara que vota no PT, dentro de uma visão, sei lá, meio fechado. Mas quando ele vai conversar com ele sobre temas de segurança pública, sobre vida, sobre liberdade, o cara é conservador. O Nordeste é o mais conservador que tem, que é os valores tradicionais que eles têm. O sertanejo tem isso nele. Então, assim, é um estalozinho. Muito em breve,
a roda gira e eu creio que nós vamos chegar em 26 fortes, sim. Amém. Fortes e que nós iremos conseguir resgatar a nossa nação desse sequestro. Deus permitiu, os propósitos de Deus é com Deus. Muitas vezes eu pergunto, mas Deus, a igreja toda orando, a gente orando, porque o Senhor permitiu um negócio desse, meu Deus, cair na mão, nas garras desse povo. Deus, poxa, eu fico imaginando como seria de repente eu aqui e sendo base de um governo realmente de direita, do presidente Bolsonaro, numa reeleição. Mas é os propósitos de Deus, né? Correto. Aprove a Deus que fosse dessa forma. Então a gente segura firme, se manter firme, não perder, não deixar a peteca cair, não perder essa esperança, ser resilientes. E como eu disse, já passou mais da metade, né? Então já a gente chega a 26. E nós vamos conseguir. E nós vamos ter, de fato, o nosso presidente, a direita de volta no poder da nossa nação. Não é o poder pelo poder, não é o poder pelo poder, mas é dentro de uma perspectiva, não é um projeto de poder, mas é um projeto de nação. É de fato a gente podermos ter uma nação livre, pautada nesses pilares tão importantes de qualquer nação que se diz ou que quer de fato viver uma democracia, né? A democracia plena, não a democracia relativa, mas uma democracia plena, Correto. a liberdade plena. E é muito legal ver isso, porque assim, o presidente Bolsonaro ele fez completamente o inverso. Porque se você for olhar hoje a esquerda, ela concentrou tudo em uma peça só. Então ela não consegue repor. Não há reposição. Então a gente tem um sistema velho, que ainda cheira naftalina, que nem sabe o que é celular, não sabe nem usar isso aqui. Verdade. Então isso nos dá uma vantagem muito gigante. Tá falando de mim por quê? Não, você sabe usar celular. Não faça isso. Não faça isso, companheiro. Logo eu, né? Logo eu. Vai baixar aqui, já faço isso não. Entendeu? Então assim, a gente tem essa vantagem muito grande, porque eu tô 10 anos na rede. Se eu tô aqui hoje é porque eu acredito no Brasil e a melhor parte é você poder ouvir essa base conservadora, é ouvir os deputados, pô, o cara, o que ele era, o que ele fez, onde ele tá, o Deus te colocou aqui, e isso as pessoas não vê. Então eu falei, minha função hoje é tentar trazer essas pessoas. Gente, há esperança ainda. Tem um cabra lutando lá, dando porrada lá, mas tá aqui. Então Deus te colocou aqui dentro é para esse momento, assim como os outros que estão aqui dentro. E o presidente Bolsonaro foi gerando frutos, que é muito diferente de você concentrar o poder em você. Porque toda a turminha da esquerda gosta de poder concentrado. Eu mando, eu faço. Só que o Bolsonaro foi delegando. Ó, você vai pra cá, você vai pra lá. Gonçalves, mas você pode ser um governador. Amanhã você pode ser um senador. E daqui a alguns, não sei, o mundo roda, já pensou daqui 30 anos? Não acredito, eu entrevistei o presidente. Porque a nossa vida vai rodando. É verdade. Então ele foi gerando sementes. Eu sou uma semente. Há 10 anos atrás eu estava na rede. Mas nunca imaginei estar aqui. Há um preço que eu pago, há um preço que eu pago. É deixo família, semanas fora, para me tentar pegar o espaço, pegar base. Você entendeu? Há um preço, eu pago esse preço. É 20 horas de busão. Mas eu acredito no meu país. Então eu sou uma pequena semente, um grãozinho de areia, que todo dia se movimenta. E esse trabalho que você está fazendo aqui dentro, que Deus te colocou aqui dentro, é muito. Você não tem ideia a importância que é. Porque se hoje ainda a gente tem uma luz no fim do túnel, é porque tem uma base aqui dentro. Se não fosse a base que o presidente deixou, os frutos que ele colocou, o Brasil estaria mais... Se tá ruim, estaria pior. Então ele foi gerando esses frutos. E gerou tantos frutos que o sistema não consegue conter numa cesta. Quanto mais espreme, mais produz. Então eu acredito no seguinte, a direita hoje ela não é uma utopia, ela é uma realidade. Há muitos anos eu achava que direita era um segmento, mas nunca foi. A gente era enganado. Então hoje a gente está do lado certo, correndo do lado certo. E aqui dentro em Brasília, eu acredito que, é como você falou, ficou aquela vontade de quero mais. Um país que estava dando certo, hoje está tudo errado. As contas que estavam redondinhas, tá todas arrebentadas. E você tá lá dentro vendo isso. As estatais que davam lucro, você tá vendo, tudo dá prejuízo hoje. Entendeu? Então, assim, eu acredito nessa visão minha que 26, a direita não tem como não voltar. Por mais que esprema. E você tá vendo esse sentimento lá dentro, porque você tá vendo agora uma base largando o governo. No final da estrada ele vai ficar sozinho. Não tem dinheiro. E essas movimentações do centro para a direita, porque tem o centro, centro-direita e direita. Essas duas alas estão vindo à direita. Porque só tem um nome que converge em 26.
por mais que queira ou não, todas as pesquisas colocam, hoje, o presidente Bolsonaro leva no primeiro turno isso. Isso são pesquisas internas. Você não precisa nem muito longe para ver isso. E eu queria saber, pegando esse detalhe, como que eles veem a eleição de 26 lá dentro, presidente? Como que tá lá dentro? Porque eles estão vendo isso, os deputados. Tanto de centro-direita e direita. Eles estão vendo isso. Qual que é os comentários lá dentro? Como é que pega? Eles já sentiram que, olha, a gente vai ter que ter um B na frente e um vice, não sei o que vem, mas tem que ter. Eles estão vendo isso. O sentimento é esse, né? O sentimento já está sendo visto aqui de fora, né? Dessa partidos abandonando o governo demitindo aqueles que estavam ainda ali escondidinhos por ali, dizendo que era, mas não era. Ah, eu saí do governo, mas tô com cargo. E aí o governo foi lá, passou a faca. Eu acho bom demais, sabe? Adoro. Eu acho bom demais, porque tem coisa pior do que você tá combatendo e, assim, é injusto, né? Uhum. É injusto. É o cara que quer dar uma de esperto, né? Tudo bem, aqueles que fazem eu respeito, mas, de fato, para mim é injusto o jogo. Uhum. O governo... E fica demonstrado que o governo meio que radicaliza. E eu acho que quanto mais ele radicaliza, mais naturalmente esse povo vai acordando e a gente vai vindo para cá. Então hoje a gente já tá com a mão na taça, como se diz, né? O sentimento é esse que de fato há essa é o que é visto aqui de fora, é um sentimento lá interno também. Naturalmente há aqueles mais pessimistas, há aqueles mais otimistas, mas de forma geral, quando você faz a média ali, é dentro dessa ideia de que esse governo de fato a barca tá furada. A barca tá furada. É um governo que você vê que as propostas que vêm para o Congresso são propostas que é para sangrar o povo, é imposto em cima de imposto. Como você citou a questão das estatais, você está vendo agora aí, fez um rombo enorme no Correios, que na época do governo Bolsonaro dava lucro, agora querem fazer um empréstimo de 20 bi Nossa, mano. ao Banco do Brasil para cobrir o rombo que ele fez. Então, como explicar isso para o povo? Como é que o governo passado, o governo Bolsonaro, deixou superávit? E como é que agora tem esse rombo? Né? É um governo que veio com essa história de pé de meia, né? De pé de meia, e a MP passada, até por mim, passando desapercebido, né? O povo brasileiro deve ter passado também. Que a MP passada ia pegar esse pé de meia, o recurso, a ideia da MP, era para tirar o recurso da educação. Ou seja, um recurso que era para ser investido, que já está... os investimentos em universidades e educação básica diminuíram, ia pegar esse recurso que já diminuiu e tirar uma fatia significativa, alguns bilhões de reais, para o assistencialismo, que seria o pé de meia, ou seja, ia faltar lá na ponta na educação básica, né? Nossa. Então, assim, é um governo que está desesperado, gasta muito, entrega pouco ao povo. Isso aí que todo mundo tem visto. A inflação, você vê, questão de preço de alimentos. Ontem eu vi uma imagem lá, o café igual é o uísque, né? Nas prateleiras fechado lá no cadeado, viu? Então você tem corrente, mano. E de fato, quando você pega um pacotinho de café daquele, todo dia que eu vou fazer feira, eu faço feira lá em casa, né? Eu botei esse costume na mulher. Aí quando eu chego ali no supermercado, que eu pego o pacotinho de café ali de 250 gramas, né? Você pega a 15 reais, 17 reais, aí você faz a continha rápida ali, dá mais de 60 reais em 1 quilo de café, meu nego. Então, assim, o negócio é muito, como se diz, o bagulho é doido, né? Então, como é que vai ficar? Né? Como é que vai ficar? A gente cita café aqui, mas várias outras situações. A energia, né? A energia subindo. Vamos dar energia de graça aqui para essa parcela aqui. Mas quem é que vai? Não tem almoço grátis. Alguém vai pagar o preço. Ele aumenta, né? pros Então, outros. todo mundo aumenta. Então é uma coisa que gera meio que um pavor, e isso o povo está sentindo, e o Congresso também sente, os parlamentares, as emendas, as famigeradas emendas, né? E aqui eu não estou falando de emenda individual, constitucional, que isso, como eu disse, lá no estado eu tenho sentido, é uma campanha que fizeram aí o Flávio Dino, com a mídia sendo pago pelo governo, de querer criminalizar as emendas. E eu faço questão aqui é importante nós frisarmos isso. A emenda, sobretudo para os estados do Nordeste, que é essa realidade, que os municípios vivem de FPM, e eu vou abrir um parênteses aqui, todos os prefeitos que foram no nosso gabinete, eu recebo muito prefeito, e aqui eu não estou falando prefeito de PL, eu estou falando de direita à esquerda, prefeitos inclusive até do PT, foram ao nosso gabinete e nenhum deles, ou melhor, não teve um que disse que o atual governo seja melhor para as prefeituras do que o governo do Bolsonaro, viu?
O presidente Bolsonaro, ele distribuía recurso para os municípios. Prova é que a governadora do PT, Fátima Bezerra, tinha 3 folhas de salários em atraso. Era a realidade de 16 estados da federação quando o Bolsonaro assumiu. E todos os estados colocaram salários em dia. Meu pai disse, foi o erro inocente do presidente Bolsonaro. Pode ter sido. Foi distribuir dinheiro para todos esses governos, independente de cor de bandeira partidária. O governo Bolsonaro... E a gente tem que lembrar aqui que foi em plena pandemia, uma crise sanitária mundial. Correto. Uma guerra também entre Ucrânia e Rússia, que também atinge ali mais questão de economia, mas o presidente Bolsonaro honrou todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, sem exceção, Lisboa. Nossa. Não tem um prefeito que vá ao nosso gabinete, que nós conversamos com eles aqui ou lá no Rio Grande do Norte, que diga ou que não dê testemunho que no governo Bolsonaro é diferente. O governo Lula é o pires na mão. De fato, o presidente Bolsonaro honrou a principal promessa de campanha dele, menos Brasília, mais Brasil. Ele literalmente... Em relação a recurso público, ele distribuía recursos com os municípios do país, diferentemente desse governo que é com pires na mão. Aí agora teve a questão das emendas, né, para votar MP. O governo prometeu 10 bi para os deputados votarem a favor da MP, que era para aumentar impostos. O que aconteceu? O que eu fiquei sabendo? Os deputados foram lá e disseram assim, paga o que já está devendo. E aí faz o seguinte... E esses 10 bi paga antecipado, porque não acreditam mais nele. Se o cara não paga o que já tá devendo, como é que tu tá me devendo? Passa nada, mano, agora. Tá entendendo? É aquelas as emendas que no governo Bolsonaro fizeram aquela campanha toda lá, de que eram emendas de relator, emendas fantasma. Agora é emenda de comissão, é uma tal de RP2 que vem direto do ministério. Só mudou nome. Maquiou. Aí, tipo, ao governo, tipo, eu vou liberar 10 bi aí pra vocês. Aí o cara... Fiquei sabendo. É boca de chafudo, né? O senhor já tá devendo, paga o que tá devendo. E assim, faz o seguinte, esses 10 bi já tem que liberar antecipado, antes da votação. Porque senão os caras não acreditam. Ou seja, esse é o governo, perdeu. Aí não tem mais o presidencialismo de coalizão. Porque era comprando, era mala, era o mensalão e tal. Aí por isso que agora é o quê? É o judiciário de coalizão, né? Que eles chamam, né? Perdeu no Congresso, vai para o STF. Entendeu? Então não ganha no Congresso, vai lá no STF, o STF desenterra lá um ADI, alguma coisa, uma situação lá, entra um partido desse satélite lá, o PSOL ou o próprio líder do governo, que é advogado lá, que chega lá, né, o Lindenberg, que vai lá no STF e entra com ação lá e os ministros atendem. Então essa tem sido a realidade. Então um governo que perdeu força, não tem mais força. O governo, ele não consegue ganhar matérias importantes para o governo, a gente consegue levar dentro do Congresso. Então ele não tem um Congresso. Não tem mais um Congresso. Por quê? Porque ele não tem dinheiro. Então assim, que Deus de fato dê sabedoria e discernimento ao governo que vem para organizar tudo isso. Porque vai ficar um rombo. Sem dúvida, vai ficar e o rombo não vai ser pequeno. Porque se já está, imagine como ele vai deixar. Ele não vai fazer como o presidente Bolsonaro, que deixou mais de 50 bi de superávit. Nossa. Tá entendendo? Muito provavelmente vai ficar um déficit gigantesco. Né? Então, de fato, a gente já está agora numa fase assim, pedindo a Deus que Deus dê sabedoria, estratégia para o que vai vir, se Deus quiser, consiga realmente ajeitar essa bagunça que vai ficar na casa. Mas, de fato, a perspectiva interna é a mesma que a externa aqui, que é sentida. Realmente é um governo abandonado, um governo radical, né? Basta ver aí a ideia de trazer o Boulos para ser ministro do governo. Então, assim, é o retrato desse governo. É o retrato desse governo. Então, a expectativa é muito positiva eu não vou dizer direita, é pró-nação realmente, entendeu? Pró-nação, então o sentimento realmente é que iremos conseguir, se Deus quiser. O papo aqui tá muito bom, se eu pudesse ficar aqui umas 10 horas. Né? Rapaz, o negócio do rende, hein? Ô doido. Mas a gente vai fazer o volume 2, então você que tá desse lado, aguarde aí, tá? Mas antes da gente ir pro encerramento, fala suas redes sociais, como te achar, como te seguir, onde te encontra nas redes, manda aí. Olha, é fácil, é Sargento, não é Bigodão não, é Sargento Gonçalves 22, tá certo? Sargento Gonçalves 22. E queria agradecer, Lisboa. Eu que agradeço. Agradecer a você, sem dúvida, o Brasil, eu digo os homens de bem devem essa gratidão a você, porque como formador de opinião, você citou um pouco aí, deu seu testemunho sobre as dificuldades que enfrenta e só sabe quem realmente vive essa realidade, sobretudo em um momento de instabilidade, um momento onde você não pode, onde não deixam você falar, né? Então, tipo, não é fácil.
Eu respondo um processo na condição de deputado federal, de parlamentar, estando assegurado, pelo menos era para estar no artigo 53 lá da Constituição, mas nós respondemos um processo. Estou indiciado por usar a fala, por expressar uma opinião em rede social, né? Então, é um momento diferente que nós vivemos, difícil. E aí, se nós que somos parlamentares, que estamos dentro dessa ideia de resguardados pelo artigo 53 da Constituição, eu imagino aqueles que ainda não estão, tá certo? Então, de fato, o meu agradecimento, a minha continência, tá certo? Por todo esse trabalho que você tem desempenhado ao longo de anos. Quem começa lá atrás e nessa expectativa de ter essa missão, essa responsabilidade de ser formador de opinião, de estar disposto a ser exposto às suas opiniões, e quem se expõe, e eu sei disso hoje muito bem, está suscetível a críticas, a ataques, né, a cancelamentos. Então, de fato, precisa ter coragem para estar nesse terreno do campo das narrativas, do debate ideológico, né, inclusive, sobretudo, de realmente se ter no lado, né, mas eu tenho certeza que a graça de Cristo está sobre a sua vida, né? Então, parabéns pelo projeto, Pode Gru, né? Pode Gru. Tá rodando. Tá rodando, então... E vai ter a versão em inglês, né? Então, todo mundo que passa aqui, o inglês, a IA traduz, então vai tudo pra fora. Então, assim, dentro e fora. Ainda bem, eu já fiquei assustado. Eu digo, meu Deus, como é que vai ser isso? Já mandar tudo pra fora. Então, lá fora. Olha aí. Então, parabéns pelo trabalho, que Deus abra o entendimento e dê ainda mais estratégias, tá certo? Você é uma peça importante em todo esse jogo, nesse tabuleiro. Você tem um papel preponderante, importante para a direita brasileira, tá certo? Então, Deus, de fato, ele usa, tem usado, tem levantado pessoas, né, homens e mulheres para esse tempo. Então, cada um com a sua especificidade, com a sua característica, com a sua personalidade. A viagem que fizemos lá, nos encontramos ali, da hora, foi muito bacana e sou grato a Deus por ter te conhecido, assim como outras figurinhas aí, tá certo? E o mandato está à disposição do povo brasileiro, está à sua disposição, tá certo? Que nós possamos conseguir avançar enquanto projeto de nação, né? Eu creio sim, eu tenho dito sempre, nós podemos perder tudo, só não podemos perder a fé. Exato. Sem dúvida, o homem prepara os cavalos para a batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. Eu sempre fui eu sou muito imediatista nas minhas coisas, então, tipo, o cara tirou onda, eu já quero resolver, né? Eu sei que tem um vagabundo ali, eu sempre disse, no meu tempo de viatura, eu nunca orei a Deus para Deus me livrar do perigo. Eu orava a Deus para que fosse um dia tranquilo, né? Mas se tivesse ocorrência, eu pedia para me deparar com o vagabundo. O cara fez um assalto, eu pedi, Deus, me bota esse bicho na minha frente, Deus, me bota na minha frente, né? Então a vontade era resolver. Mas no fim eu tinha a convicção, a plena convicção de que quem nos concedia a vitória não era a nossa capacidade técnica. Eu sempre gostei de sair com o melhor fuzil, com armado, com quantidade de fuzis, com colete, mas eu tenho a convicção que no final quem dá a vitória de fato é Deus. Na política não é diferente. Eu tenho dito e dado testemunho e reafirmando compromisso com o povo brasileiro. Retroceder só se for para pegar impulso. Correto. Então, a covardia, Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de coragem, como Paulo diz lá na carta a Timóteo. Mas, assim, a gente cumpre nossa missão, nós vamos cumprir nossa missão enquanto parlamentar, enquanto cidadão, mas nós temos plena convicção, eu tenho plena convicção que a vitória, de fato, no final, quem concede é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Então, é esse sentimento que eu tenho, é esse sentimento que eu transmito através das suas redes aqui, tá certo? E no final, nós iremos sim cantar a vitória, tá certo? Iremos sim nos regozijar na presença de Deus, tá certo? Então, que as bênçãos de Deus continuem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos aqueles que irão nos assistir, que nos ouvem, sobre todos que estão também nos bastidores aqui, tá certo? Então, e para finalizar, Efésios 3:20, ora, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tá certo? Deus surpreende. Tá bom? Amém, recebo. Eita Deus. Não fala em língua, não. Tá provocando o vaso. Tá provocando. Fala, Deus. Eu que agradeço a gente, Gonçalves. Sinta-se em casa, tá? Ore por esse projeto. Também. Muito obrigado pelo espaço, por esse momento de aprendizado aqui, tá? E agradecer a todos que estão desse lado. Vou pedir para você curtir, compartilhar, mandar para frente, tá? E lembre-se, juntos nós somos imbatíveis. Até o próximo programa. Tchau, obrigado!